E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui o professor Eurípides, tá? De língua inglesa. E nós vamos trazer aqui para vocês novamente agora a primeira semana do volume 2 desse PET aqui, tá certo, galerinha da língua inglesa? Para que vocês possam desfrutar aí dos momentos dessa quarentena prolongada, né? Estarmos em casa e que você pode utilizar esse vídeo dessa aula a qualquer momento, tá aqui no meu canal do YouTube. Você pode baixá-lo caso queira. E dos nossos canais de comunicação pela escola. Você tem o nosso WhatsApp, tem o e-mail institucional do Estado, também que está para o meu nome. Tem o meu WhatsApp pessoal, se você quiser também mandar alguma coisa. E temos nosso Google Classroom, né? Que você pode estar mandando as suas atividades para lá, que é muito mais fácil, melhor para que você possa desenvolvê-las, tá bom? Bom, dentro dessas atividades aqui da língua inglesa, de cara ele pede para nós o seguinte aqui, ó, vamos lá. Leia o texto abaixo, matéria da revista online americana Newsweek, cuja versão completa está disponível em... Aí você vai posicionar o mouse e clicar, só que tem um problema, pessoal. Essa reportagem é para quem paga a revista, tá? Ela, quando você clica nesse link, joga lá, ele pergunta é, se você é o usuário, pede a senha, se você está pagando e tal, beleza? E aqui, galera, nós temos, né, 10 livros, tá certo? Os 10 livros que transportarão todo o mundo aí, né? Então, o que que acontece? Nós temos a matéria aqui na língua inglesa, tá certo? Toda essa matéria aqui, ó, ele está na língua inglesa, tudo bem? E eu vou postar aqui para vocês, ou nesse caso a gente vai fazer a tradução agora, e aí vocês poderão tirar dentro desse texto, na nossa tradução, o que realmente vai ser pedido aí nas questões abaixo, tudo bem? Então vamos seguir comigo aqui, ó. 10 livros que transportarão todo o mundo, por Kathleen Raylian, em 17 de 4 de 2020, né? Foi às 9 horas, tá certo? Acho que foi pela manhã isso aqui, essa reportagem. Vamos lá. Enquanto você estiver propenso ao distanciamento social, ainda poderá viajar pelo mundo através das páginas desses romances, cujo cenário é frequentemente o personagem principal. Então, o cenário, veja bem, o cenário é o personagem, viu, galera? É o cenário. Continuando aqui. Se voltar no tempo para Cartagena, Colômbia, em O Amor na Época da Cólera, ou se perder em um vulcão russo, na remota península em Desaparecimento da Terra, esses livros o transportarão por todo o mundo, né? Quem gosta de ler aí sabe muito bem o quão é importante uma leitura. Tá certo, garotada? Então agora vamos seguir aqui para os nossos questionamentos. Bora lá? Ok, depois da nossa leitura aqui, né, sobre as indicações que o autor nos fez, vamos aqui aos nossos questionamentos. Questão 2 aqui, ó. Na questão 2 ele pergunta para você assim, qual o tema central do texto? Então, diante daquilo que nós fizemos a leitura para a língua portuguesa, o que que é isso, professor? Tema, geralmente, é um assunto que será abordado, viu, pessoal? Isso aí que você tem que entender. O que é um tema? É um assunto, é a ideia que está sendo abordada aí nesse momento, beleza? Uma dica aqui pode ser que ela esteja lá no título, nesse caso, ou pode ser também a leitura dos livros, tá certo? Então, qual que é o tema central? Seria isso? Então, você tem que pegar, fazer uma leitura, ou parar o vídeo, retomar a nossa leitura na língua portuguesa. Agora, se você tem um conhecimento prévio da língua inglesa, você pode fazer leitura, aí entra a sua tradução livre, tá bom? Na número 3 aqui, pessoal, ele diz o seguinte: nesse primeiro parágrafo, qual argumento o autor usou para sugerir aos leitores, que no caso somos nós, né? Nós poderemos ler, a lerem os livros por ele indicado. Então, quando alguém faz uma indicação de um livro, o que que você acha desse livro? Primeiro a pessoa tem que te convencer, tá certo? Então, isso aqui é um argumento. O que que é um argumento? É te convencer, é te induzir. E nesse caso aqui, uma justificativa
para a leitura, uma justificativa interessante que o autor está tentando abordar, nesse caso aqui, o que ele está tentando fazer com que você acredite que essa literatura ela é positiva para você, ela vai te trazer benefícios, mas indiretamente, vamos subir aqui, se você buscar aqui na leitura, você vai colocar uma resposta aqui, tá certo? Então ele está dizendo, neste primeiro parágrafo, qual argumento o autor usou para sugerir aos leitores a lerem os livros por ele indicado, tá certo? Então você vai buscar aqui e vai fazer a sua leitura, que tá fácil. Já já você vai identificar qual foi o argumento que ele sugeriu, olha só, tá vendo? Continuando aqui o número 4. Pessoal, no número 4 aqui ele diz o seguinte, qual a característica comum dos livros por ele indicado? Então, quando a gente fala uma característica comum, seria algo identificável. Exemplo, numa livraria, você tem diversos livros, tá certo? E esses livros têm suas características. Então, vamos lá. Romance, ficção, policial, autoajuda, etc. Aí você matou a charada? Então, qual é a característica desses livros aí? Então, ele colocou lá uma palavrinha para você poder identificar. Beleza? Continuando aqui então, pessoal, segue aqui a nova regrinha, número 5. Na número 5 ele diz o seguinte, você consegue identificar qual dos livros da figura a seguir foi escrito por um brasileiro? Quem é ele? Você já leu algum livro escrito por esta pessoa ou esse personagem, né? Então, conte-nos sobre ele. Pessoal, aqui ele colocou algumas imagens de alguns livros. Quem não tem problema de visão, no caso aqui, eu tenho algum probleminha, né? Aqui você vai poder identificar um brasileiro entre eles aqui que escreveu o livro, muito famoso aí, né? E eu acredito que ele está aqui nesse laranja, olha lá. E eu acredito que ele esteja aqui nesse livro de cor laranja, claro. Dependendo das edições do livro que ele for colocando, né? Se ele for realmente uma obra que engrandece, o que ele vai fazer? As editoras vão correr atrás e vão pedir para editar o livro novamente. Aí você tem que ver lá, não só pela capa, mas pelo conteúdo. Tá certo? Então já estou dando a dica aqui para vocês que tem sim um brasileiro muito famoso, né? Um escritor muito famoso aí, contemporâneo atualmente. Então vamos lá agora, podemos seguir, né? Sim, ele pede para você clicar aqui, ó. Aí ele vai te levar lá para os 10 livros. Só que, de novo, vou avisá-los. Quando ele te manda para esse link, às vezes ele vai pedir para você poder assinar o site para você poder entrar. Aí não tem jeito de você verificar, né? Mas vamos lá, continuando aqui com o número 6. Vamos lá, o número 6 nos diz o seguinte: além do argumento escrito, há lindas imagens que ilustram o título do livro ou o local onde a história se passou. Relacione o nome do livro com a paisagem correspondente. Então ele coloca aqui, né, o título de alguns livros sugeridos. Então ele fez uma sugestão de alguns livros aqui. Aí a gente vai, o que você vai fazer? Você vai pegar a sugestão que ele deu aqui, tá certo? A sugestão que ele colocou aqui para você e as ilustrações dos locais. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Colosso aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Colosso. Nesse Colosso aqui está escrito o seguinte, Colosso de Nova York, ó, Colosso de Nova York. Qual cidade que ele está? Cidade de Nova York. Então, o que você vai pegar, o que você vai fazer? Você vai pegar o número aqui, ou você vai pegar o nome do livro, e vai procurar o ambiente. Qual que é o ambiente que eu falei? Na cidade de Nova York. Ó, na cidade de Nova York, tá por aqui, viu? Então você vai pegar e vai fazer essa relação. Onde que eu vou escrever isso, professor? Você pode colocar um número do lado, ou você pode escrever aqui nessa lateral, na hora que você for passar isso para o seu caderno, tá? É difícil passar para o caderno, professor, porque aí eu tenho que fazer uma relação. Não, tudo bem. Aí você pode tirar uma foto e encaminhar para os seus professores essa relação, tá certo? É isso que você vai ter que fazer, tá? E aqui nós temos os títulos, né? O número 1 aqui, por exemplo.
Vamos pegar o número 1 do título aqui, ó. Ele tem, por exemplo, aqui, né, de Washington, não é isso? Tá lá em Washington. Neve caindo. Vamos pegar o segundo que eu já falei aqui, ó, o número 2. O número 2 aqui, pessoal, que eu já acabei de dizer para você, o Colosso de Nova York. O número 3, nossa, difícil demais, né? Difícil demais o título. Então ele é só Flórida, não muda. O número 4 é O Alquimista. Onde que ele foi? Olha aqui, lá pelo Egito. Aí você vai fazer uma relação, ó. Onde é que está o Egito aqui? Será que você consegue definir isso aí dentro da geografia? Ótimo, né? O número 5. O número 5 é A Crônica do Pássaro de Corda. Ó, a crônica do pássaro de corda. Haruki Murakami, lá de Tóquio. Tóquio fica onde, pessoal? Ah, tá bom. Aí você vai falar que fica lá na Austrália, o Tóquio. Aham. Vamos estudar a geografia, tá? Vamos pensar direitinho. Aí a última parte aqui, tá certo? É tudo por dentro. Ou seja, não vi. A gente, nesse caso aqui, pessoal, eu não vi uma tradução livre para essa escritora. A escritora é Edwige Danticat, eu acho que é assim que se pronuncia lá do Haiti. A gente sabe que o Haiti sofreu aí, né, uns anos atrás, um tremendo terremoto que matou muitos dos soldados brasileiros que estavam lá pela ONU, né? Busque isso aí na história. Não tem uma tradução livre e nem uma tradução para esse tipo de literatura dela, tá? Eu coloquei como sendo, na minha visão, tudo por dentro. Pode ser que ela esteja fazendo uma crítica, não li esse livro, ou pode ser que ela esteja mostrando os acontecimentos dentro do país que ela estava lá, tá certo? É questão só de vocês estudarem e buscar. Então, vocês vão fazer uma relação de todas essas obras, uma relação em cima das imagens, tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa, só mandar uma mensagem para a gente aí. Agora vamos aqui para o número 7. Pessoal, o número 7, aí ele diz o seguinte: como você identificou cada uma das imagens com o título? Olha, como é que você identificou? Por exemplo, seria através do nome da cidade ou só pelos títulos? Né? Aí você vai colocar, olha, eu identifiquei o Egito, porque o Egito ele tem as pirâmides. No livro, quem leu a obra do alquimista, né? Observe isso aí, observe que a pessoa tem ideias e dentro dessas ideias ele procurava alguma coisa para ficar rico e não conseguiu, e assim você tem que ler o livro ou pegar um resumo para você ter suas ideias. Mas aqui, ó, como você identificou cada uma das imagens com o título? Então vamos focar só nisso. Vamos focar só nisso. Só que aqui já está te dando a ideia, né? Aqui, ó, ele já está te dando a resposta aqui, ó. É simples. Você vem aqui, ó, olha, ele está te dando o local, Washington, Nova York. Como é que você descobriu? Ah, eu descobri porque do lado da obra, né, estava escrito lá Deserto Saara e o país. Identifiquei isso, beleza? Tá dado aí a nossa dica para vocês, tá? O número 8. No número 8, pessoal, ele diz o seguinte: ainda que implícita, qual a mensagem de quem escreveu essa matéria? Pessoal, ainda que implícita, é aquilo que não é manifestado, ele não está na cara, ele está meio que encostado em você. Então você tem que tentar descobrir de uma maneira que, né, seja mais fácil. Qual a mensagem de quem escreveu essa matéria? Tá certo? Aí você vai fazer uma viagem mental. Será isso? Ou seja, implicitamente você tem que buscar ali uma ligação entre o imaginário e a realidade. Viu? Ainda que implícita, qual a mensagem de quem escreveu essa matéria? Então você vai dar uma lida lá, tá certo? Aqui, ó, opa, vai fazer a leitura ou volte o vídeo para você poder ouvir a tradução que eu passei para vocês, o porquê dessas indicações, e aí você vai dar a resposta da número 8 aqui. Aí você vai justificar, né? Aliás, da número 8 aqui, ó. Tá certo? Ainda que implícito, qual a mensagem de quem escreveu essa matéria? Nesse caso, seria uma viagem mental, porque quando a gente está lendo, a gente começa a formular fotografias na cabeça.
não é verdade? A nossa mente, quando você está focalizando, são as imagens. A número 9 agora, galera. Número 9, ele diz o seguinte: as imagens, as lindas paisagens de cada local e indicação do autor fizeram você sentir vontade de ler os livros? Porque quando a gente chega numa prateleira, o que que você faz? Você vê lá a capa bonita, né? Bem ornamentada, o que que você faz? Eu vou ler. Na hora que você começa a ler, não era aquilo. Mas quando você pega um livrinho, você achula, né? Um livrinho que não tem nada a ver, você começa a ler esse livro, o que que acontece? Você acaba gostando do livro. Nem sempre a gente deve julgar pela capa, né? Mas vamos lá. Aí ele pede para você justificar a sua resposta. Pessoal, aí nesse caso aqui, o que que acontece? Da número 9, né? As imagens, as lindas paisagens de cada local e as indicações do autor fizeram você sentir a vontade de ler os livros? Justifique sua resposta. Aqui é mais pessoal, né? Tem gente que gosta de ler, tem gente que não gosta de ler, mas se for pelas imagens, ele está tocando muito aqui, ó, imagens, que está ligado às lindas paisagens, tá certo? Depende do momento, beleza? E com a imagem desses livros que está sendo mostrado para vocês, eu me despeço de todos com muita saudade. Um abraço.